Boa tarde, turminha! E aí, terça-feira hoje, aula de matemática. Vocês viram que legal que a Pet trouxe pra gente pra quarta semana de matemática? Contagem do tempo. A gente trabalhou com medidas de comprimento, a gente trabalhou com medidas das receitas, né, e tudo mais, e hoje nós vamos trabalhar com medida de tempo. Por que é que a gente mede o tempo, afinal de contas? Para organizar a nossa vida. Não só a nossa vida no dia a dia, mas a nossa vida a longo prazo. Quando a gente fala assim, olha, quantos anos a tia Jana tem? A tia Jana tem 40 anos. É o tempo de vida que eu tenho, né? Há quanto tempo eu estou neste planeta? 40 anos. O que é um ano? São 365 dias. Quantas horas tem num dia? 24 horas. Tudo isso são formas de medir o tempo. Então, quando vocês estão comemorando o aniversário, vocês estão comemorando uma medida de tempo. De quanto tempo faz que vocês nasceram, né? Medidas de tempo servem para a gente organizar a nossa vida, legal? Como é que surgiu essa ideia de se medir o tempo? Bem antigamente, lá atrás, lá na época das cavernas, o ser humano começou a se preocupar em medir o tempo. Como é que eles pensaram nisso? Bom, fica um período bem claro durante o dia, depois tem um período à noite que fica escuro, depois volta a ficar claro de novo. Quanto tempo isso dura? Quanto tempo a gente tem para sair da caverna, conseguir um alimento e voltar antes que fique escuro e a gente não tenha proteção? Entendem? Então essa medida, esse período de tempo era importante porque disso dependia as vidas deles. Se eles não soubessem, não tivessem noção de quanto tempo eles tinham, né? Eles estavam correndo risco de vida. Então, foi através da observação da natureza. Olha a mãe natureza aí, como sempre, brilhando, linda, maravilhosa. A observação da natureza trouxe para o ser humano a noção de medida de tempo, né? Eu já cheguei a falar para vocês na sala de aula, por exemplo, que as estações do ano, né, elas serviam como medida de tempo para o ser humano se organizar, né, com relação a plantações, com relação a quando é que vai chover, qual é o período do ano que chove mais, qual é o período do ano que faz frio. Tem sementes que só brotam no calor, tem planta que só floresce no frio. Então, quando o homem observava a natureza, ele percebia qual o tempo certo de fazer cada coisa. Se vocês imaginarem que lá antigamente, bem antigamente, não tinha, por exemplo, supermercado, não tinha padaria. Hoje a gente quer comer uma coisa, a gente vai ali no supermercado e compra, né? Vai na padaria e compra. Naquela época não tinha isso. Eles tinham que fazer o pão. Para fazer o pão eles tinham que plantar o trigo. O trigo levava não sei quantos meses, não sei quantas semanas para crescer e poder ser colhido e transformar em pão. Então, se eles não soubessem o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher, o tempo certo de armazenar sementes, todo mundo morria de fome. Então, essa noção de tempo, ela é extremamente importante para o ser humano, tá bom? Eles mediam o tempo através das estações do ano, através das constelações que apareciam no céu. Vocês já pararam para observar o céu? Que dependendo da época do ano, da época do mês, a lua ela aparece de um jeito diferente. Às vezes ela nasce mais embaixo, às vezes ela nasce mais aqui, às vezes mais aqui. Isso é uma forma de se contar o tempo observando a natureza, tá bom? Então, essa medida de tempo, no início, ela dependia da sobrevivência da humanidade. Se as pessoas não tivessem essa noção, né, elas não iam conseguir plantar, não iam conseguir colher e tudo mais. Observando também o sol, era uma forma bem bacana que eles tinham antigamente, vários povos tinham, para fazer a medição do tempo. Então, o dia começava quando o sol aparecia e o dia terminava quando o sol se punha. Entenderam? Então, ao longo do dia, o sol ele faz esse movimento em cima das nossas cabeças, no céu, e a gente sabe que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, eles tinham noção de que era de manhã, ou era meio-dia, ou era de tarde e ia começar a escurecer. Percebem como o tempo está ligado ao ciclo da natureza? Então tá. Foi por causa dessa observação do sol
que surgiram os relógios solares. Vou mostrar um para vocês aqui no cantinho, ó. O relógio solar, ele funciona através da observação da sombra. Olha, bem na gravura vocês vão ver que o relógio solar, ele tem um ponteiro que fica em pé, e dependendo da posição do sol, a sombra se projeta na parte de baixo. E é por ali, pela sombra, que a gente consegue ver as horas, que hora do dia é, dependendo da posição que a sombra fica. Vocês sabiam que sem relógio nenhum a gente consegue saber que horas que é meio-dia? Vamos supor que vocês estão sem relógio e querem saber se já é meio-dia. Está no meio do dia, vocês querem saber. Então vocês vão se posicionar bem retinhos, paradinhos, e vão ver a sombra de vocês no chão. Meio-dia não tem sombra, porque o sol está bem em ciminha e a nossa sombra fica embaixo dos nossos pés. Quando for 1 da tarde, 2, 3, a sombra começa a tombar para o lado do chão. É o mesmo princípio do relógio de sol. A sombra do ponteiro, né, aponta no chão o que horas são. Dependendo da posição da sombra, a gente sabe que horas são. Lembra dos obeliscos que a gente estudou, né, nas aulas dos monumentos históricos? Muitos obeliscos também foram construídos para servir de relógio de sol. A sombra dele projetada no chão, mostrando que horas são. Bacana, né? O relógio de sol é bem legal. Outro instrumento bem bacana que eu quero mostrar para vocês é a ampulheta. A ampulheta é essa aqui. Eu não sei se vocês já viram, se conhecem, mas essa é a ampulheta. E a ampulheta, ela não funciona como um relógio, tá, gente? Ela funciona mais como um cronômetro. Olha que bacana. Então, de um lado tá a areia, do outro lado tá vazio. E aí, vamos supor que essa areia leva 15 minutos para escorrer de um lado para o outro. Então, a gente vira a ampulheta e a hora que a areia terminar de escorrer, a gente sabe que passou 15 minutos. Cada ampulheta tem um tempo diferente, depende do tamanho dela e da quantidade de areia que está sendo colocada lá. Mas não dá para você olhar na ampulheta e saber que horas são, igual o relógio de sol. A ampulheta funciona mais como um cronômetro. Então vamos supor, você tem tantos minutos para você fazer tal coisa, um desafio, e aí vira ampulheta. Então na hora que a areinha terminar de passar, a gente sabe que acabou o tempo daquela pessoa, certo? Bacana? A ampulheta é um instrumento bem legal, tá? Bem antigamente, olha que curiosidade legal, antigamente em vez de colocar areia, eles colocavam também casca de ovo moída, quando moe faz um pozinho assim, pó de prata ou até pó de chumbo, ó o perigo, gente, colocavam dentro da ampulheta, tá? Deixa eu ver o que mais interessante que eu tenho pra falar. Agora nós vamos falar sobre o relógio analógico, tá? Hoje em dia é muito comum as pessoas usarem o relógio digital. O relógio digital é esse aqui, é o que mostra as horas através dos numerinhos na tela. Ele é bem mais fácil de ler, bem mais prático. Mas como vocês são crianças cultas, espertas e inteligentes, vocês também têm que saber olhar as horas no relógio analógico. O relógio analógico é o de ponteiros, tá bom? É muito legal a gente saber, é conhecimento, conhecimento é sempre útil. Pode chegar uma hora que vocês não tenham digital e tenham que ver no analógico aí não sabem ver. Então vamos aprender a olhar as horas no relógio analógico? Vamos lá, presta atenção, ó. Então olha aqui que bacana, ó. Presta atenção nessa imagem que eu vou colocar pra vocês agora aqui bem grandona na tela, ó. Vocês estão vendo esse reloginho aí? Então, o ponteiro pequeno, ele tá contornado de amarelinho, apontando para o número 8. O ponteiro grande, preto, está apontando para o 12. E tem um ponteiro vermelhinho, que é o ponteiro dos segundos. Se vocês já observaram esse relógio, vocês vão saber que o ponteiro dos segundos passa bem rapidinho, ele vai pulando bem rapidinho, tá bom? Por quê? Porque ele dá a volta no relógio todinho a cada minuto. Então, 60 segundos formam 1 minuto, tá? O ponteiro pequeno, ele mostra as horas. E o ponteiro preto grande mostra quantos minutos já se passaram dentro daquela hora. Então, aí, nesse reloginho que vocês estão vendo, o ponteiro pequeno está apontando para o 8, portanto, são 8 horas. O ponteiro grande preto está apontando lá em cima para o 12. O 12 é o início da contagem, então são 0 minutos. E o ponteiro vermelho pulou 2 bolinhas, tá vendo? Passaram-se 2 segundos.
Quando o ponteiro vermelho der a volta todinha, o ponteiro dos minutos vai pular para o 1. Não para o número 1, mas para essa primeira bolinha azul que está em cima, tá bom? Vou mudar de imagem para tentar explicar de uma outra forma melhor. Olha para essa imagem agora. O relógio tem as 12 casinhas, certo? Quando a gente está vendo os minutos, a gente conta de 5 em 5. Observa que para fora do relógio, nós temos aí os números de 5 em 5. Tá vendo? Quando eu falava para vocês escrever de 5 em 5, vocês achavam ruim? Agora vocês estão vendo para que serve. Olha aí, ó. O número 1 equivale a 5 minutos. Por quê? Olha os risquinhos lá dentro. Vocês estão vendo que tem 5 risquinhos até chegar no 1? Então, quando o ponteiro grande está no 1, passaram-se 5 minutos. Quando o ponteiro grande está no 2, passaram-se 10 minutos. Quando o ponteiro grande está no 3, passaram-se 15 minutos. Estão acompanhando os números do lado de fora do relógio? E o ponteiro pequeno, ele aponta as horas. Então, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, até chegar ao 12, que é o meio-dia. Depois, a gente começa a contar como se a gente estivesse olhando para os numerinhos do lado de dentro. Olha aí, ó, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no 24, que é meia-noite. Então, se o ponteiro pequeno está apontando para o 4, olha aí que ele está quase chegando no 4. Ele está no meio do 3 e do 4, tá vendo? Ele não chegou no 4 ainda. Ele está passando do 3 para o 4. Então, são 3 horas... E o grande tá lá no 8. Os minutos estão do lado de fora. Lembra de 5 em 5? Então, nós temos aí 3 horas e 40 minutos, tá bom? Ele tá quase chegando no 4, porque o ponteiro dos minutos já tá indo lá para cima para ele chegar no 4. Mas ainda não são 4. A gente conta sempre o número que ficou para trás, tá? Então, nesse caso aí, 3 e 40. Se for de madrugada, 3 e 40 da manhã. Se for à tarde, durante o dia, 3 e 40 da tarde ou 15 e 40. Qualquer um dos dois jeitos que vocês falarem tá certo. Beleza, galerinha? Agora eu vou colocar alguns reloginhos aqui pra gente analisar que horas são. Vamos lá? Primeiro reloginho, este aqui. Lembra que eu falei pra vocês que o ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos. E o 12 é o marco zero da contagem, tá bom? Então, olha pra mim o ponteiro pequeno desse reloginho. Vamos lá. O pequeno tá apontando pro 3. 3 horas. E o grande tá apontando lá em cima pro 12, é o marco zero. Não passou nenhum minuto ainda. Então, são 3 horas redondas, tá bom? 3 horas da manhã ou 3 da tarde. Ou 15 horas, se vocês quiserem usar, também tá certo, não tem problema. Então, nesse reloginho está marcando 3 horas. Vamos ver esse outro agora. O ponteiro pequeno está no 1. Não, tia Jana, ele está no meio do caminho entre 1 e o 2. Sim, ele ainda não chegou no 2. Só pode falar 2 horas depois que ele chegar no 2. Ele ainda não chegou, então a gente ainda está na primeira hora. 1 hora. E o ponteiro grande, onde é que ele está? Lá no 10. Então, vamos contar de 5 em 5? Lembra que os números de 5 em 5 ficam do lado de fora? Imagina eles aí do lado de fora com o 5 começando no 1. Então, olha lá, ó. 5, número 2, 10, número 3, 15, número 4, 20, número 5, 25, número 6 é o 30, o número 7 é o 35, o número 8 é o 40, número 9 é o 45, número 10 é o 50. Então, é 1 hora e 50 minutos. Para saber os minutos, tem que contar de 5 em 5, tá bom? Então, 1 hora e 50, tá? Quantos minutos faltam para chegar a 2 horas? Olha lá, se o ponteiro grande tá lá no 10, né, no 50 no caso, quantos risquinhos tem ali até chegar no 12? Se vocês contarem, vocês vão ver que faltam 10 minutos. Por isso a gente fala, falta 10 para as 2. Faltam 10 minutinhos para chegar às 2 horas, tá? Então, vocês podem falar 1h50, vocês podem falar 10 para as 2, 10 minutos para as 2 horas, tá? Vamos mais um? Então, dá uma olhada nesse aí. Nossa, mas tá igualzinho o outro, só que dessa vez tá invertido. O pequeno que está no 10 e o grande que está no 12. Então, agora não são 2 horas e 50. O pequeno está no 10, são 10 horas. O pequeno marca as horas. E o grande?
5 em 5? Número 1 é o 5, número 2 é o 10. Então são 10 horas e 10 minutos. Ok? 10 e 10. Se for de manhã, 10 e 10 da manhã. Se for à noite, 10 e 10 da noite ou 22 horas e 10 minutos. Certo? Beleza? Mais um reloginho? Olha esse aí. Esse tá fácil, ó. Ponteiro pequeno no 11, ponteiro grande no 12, que é o marco zero. Que horas são? 11 horas. Tranquilo e facinho. Vamos por mais um último agora. Olha esse aí, ó. O ponteiro pequeno está no 9. Ele está caminhando, mas ainda não chegou no 10. Então são 9 horas. E quantos minutos? Vamos contar de 5 em 5? Número 1 é o 5, número 2 é o 10, número 3 é o 15, número 4 é o 20. Número 5 é o 25. Mas o ponteiro grande já chegou no 25? Não, ele está no meio do caminho. O número 4 é o 20. Então, se vocês olharem bem direitinho, vocês vão ver que ele está no 23. Olha lá, ó. O 4 é o 20, aí o risquinho do 21, 22, 23. Então, são 9 horas e 23 minutos. Ou, se tiver de noite, 21 horas e 23 minutos. 9 e 23 da noite, também tá certo. Todos eles tá certo. Vocês acham que foi tranquilo? Então, beleza, galera. Agora tem exercício para vocês fazerem, tá? Tem exercício da PET, 33, 34 e 35. Tem exercício do livro didático. Gente, às vezes eu coloco no PDF, exercício do livro didático, página tal. Aí vocês perguntam para mim, mas qual livro? Galera, essa aula é do quê? Matemática. Então, que livro? Matemática. Eu não vou colocar uma aula inteirinha de matemática e depois passar um exercício de história. Não faz o menor sentido. Português, tá bom? Então tá lá, livro didático, página 212, 213, 214, 215. Livro qual? Essa aula é do quê? Lê lá em cima no PDF. Aula de matemática. Então que livro nós vamos usar? Matemática, né? Vamos, ó. Vamos ficar esperto. E também estamos fazendo umas atividades de artes hoje, tá bom? O que vocês vão fazer em artes para mim? Vocês vão construir um relógio de sol. Eu vou colocar no grupo de WhatsApp um link, tá? Que ensina 3 maneiras diferentes de se fazer um relógio de sol. Se vocês quiserem pesquisar uma outra forma diferente, além dessas que estão no link, pode também, não tem problema, tá? Tranquilo, tranquilo. Vocês podem pesquisar forma diferente ou usar uma dessas 3 que eu coloquei como exemplo. Vão construir o relógio de sol para mim. Se o relógio de sol não ficar pronto hoje, não tem problema. Vocês têm até sexta-feira para me mandar. Ok? Combinado? Então, beleza. Senha de hoje. Vocês vão tirar uma foto com um sorriso bem bonito, segurando um instrumento de medição de tempo. Pode ser um relógio, pode ser uma ampulheta, pode ser um cronômetro, tá bom? Segurando ali um instrumento de medição de tempo e vão colocar no grupo. Não manda essa senha no privado, não. Manda no grupo que eu quero que todo mundo veja quem tá participando e quem não tá. Beleza? Combinado? Então tá certo, galerinha. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos bem aí. A gente se fala amanhã. Qualquer dúvida me procura. Tchau, tchau.